Boa noite a todos. Eu sou Domilde Rocha e neste canal nós vamos estar a falar acerca de finanças, negócios e desenvolvimento pessoal. Se você clicou neste vídeo, eu acredito que você tem um negócio, não é? Já tem um negócio, ou tens a vontade de criar um negócio, ou talvez ainda, não é? Estejas à procura ou tenhas algum problema no teu negócio e você precisa de alguma solução. Então, hoje nós vamos falar acerca das 8 partes, não é, necessárias para que você tenha um negócio bem estruturado. Primeiramente, antes de criar ou abrir um negócio, você deve ter um plano de negócios. Você deve ter um plano daquilo que será feito, como será feito, quando será feito. Então eu trouxe aqui as 8 partes essenciais que todo negócio deve ter. E se você estiver com algum problema no teu negócio atual, tem alguma coisa que não vai bem, possivelmente você está a falhar, não é, em aplicar ou em estruturar alguma dessas partes do teu negócio. Então, vamos continuar e vamos diretamente sem dar muita volta, vamos diretamente para o conteúdo. Existem 8 partes necessárias ou essenciais para todo não, mas para a maior parte dos tipos de negócios. A primeira parte essencial, não é, a parte número 1, é a missão. A parte número 2 é a equipa. A parte número 3 é a liderança. A parte número 4 é as finanças, não é? Ou controle financeiro. A parte número 5 é a comunicação. A parte número 6 são os sistemas, não é? Que inclui os procedimentos e processos da tua empresa, não é? De execução das tarefas da tua empresa. A parte número 7, ou a sétima parte, é a documentação e licenciamento. E a última parte, não é, que é a oitava parte, é o produto, não é, ou serviço que a tua empresa apresenta, ou que a tua empresa vende ou oferece aos clientes. Então vamos começar pela parte número 1, que é a missão. Missão, não é? Neste caso estamos a falar da missão da empresa. Toda empresa, não é, em essência, tem como objetivo, não é, gerar lucro. Tudo bem, o objetivo maior da natureza da empresa é criar lucro. Mas quando estamos a falar de missão, não é? Estamos a falar do porquê que a empresa foi criada. A primeira coisa que deve ser pensada quando se cria uma empresa é o porquê que aquela empresa foi criada. Qual é a necessidade que aquela empresa supre? Ou qual a necessidade que você, como empreendedor, quer suprir na vida dos teus consumidores, não é, através daquela empresa. Depois dessa parte, não é, em que você vai explicar o porquê que a tua empresa existe, qual a necessidade que ela supre, como a tua empresa vai suprir essas necessidades. Então você vai para o ponto número 2, que é a equipa. Equipa porque existem muitos negócios, ponto número 2 é a equipa, existem muitos negócios que, não é, morrem por falta de uma equipa. O empreendedor às vezes começa sozinho, não é? E depois não consegue dar respostas devido ao tipo de empresa ou atividade que ele deseja realizar, não consegue dar resposta a todas as necessidades, não é, que aquela empresa tem. E
ali surge a necessidade de contratar mais pessoas ou buscar sócios ou buscar pessoas que vão ajudar a levar avante a empresa. Mas, não é? Sendo que no princípio, antes de você abrir uma empresa, você precisa criar um plano de negócios. Então, atempadamente, sabendo o tipo de atividade que a tua empresa vai exercer, vai fazer, não é? Sabendo aquilo que a tua empresa vai precisar realizar, você já deve ter em plano, já deve ter em carteira, não é? De forma prévia, não é? Quantas pessoas você mais ou menos vai precisar na tua empresa, não é? Para conseguir, não é? Ir crescendo ou exercer bem as atividades. Qual as capacidades técnicas que serão necessárias para aquele tipo de empresa ou para aquele tipo de atividade. Então você já deve ter empreendedor bem estruturado. Se não tiveres isso estruturado, dependendo do tipo da empresa, você pode talvez adquirir pessoas que venham para te ajudar, mas devido a vamos dizer, terem habilidades diferentes ou terem habilidades, vamos dizer, que não se enquadram na realidade e no propósito da tua empresa, essas pessoas, em vez de te ajudarem, não é, venham a destruir ou a atrasar a tua empresa. Então deves pensar em equipa. Quantos serão, como serão, quais serão as habilidades dessas pessoas, não é, necessárias para exercer as atividades. Depois, outro ponto que vais precisar, não é, o terceiro ponto, é liderança. O líder deve pensar, antes de abrir uma empresa, como será a liderança. Se será um único líder ou chefe a dirigir toda a equipa, se será um conjunto de pessoas na liderança a dirigir a equipa, se haverá apenas o líder, mas haverão líderes acessórios, não é? Empresas contratadas que vão vir e liderar a empresa ou liderar alguns dos colaboradores em algum assunto específico. Então, claro que o plano pode mudar devido às necessidades e não dá para prever tudo, mas de preferência ter já em mente como será a liderança da tua empresa. Isso pode te poupar muito tempo, dinheiro e cansaço. Porque ter a pessoa certa ou ter pessoas certas a cuidarem de cada área da tua empresa te dão mais paz e te permitem ter mais liberdade para alcançar novos patamares ou até poderes procurar outros tipos de negócios. Prontos. Vamos agora falar do quarto ponto, que é também muito essencial, que são as finanças. Sendo que o objetivo principal das empresas é ter lucro, né? Adquirir o lucro em sua natureza, né? As empresas. Então, é necessário ter o controle financeiro da tua empresa. Ter controle financeiro, estamos a falar, as finanças dentro de uma empresa é como se fosse o sangue no corpo humano. Se não tiver sangue, não é? Essa empresa pode ir à falência por falta de sangue. Imaginemos, não é? Por falta de dinheiro. O corpo, se não tiver sangue, o corpo morre. Ou se tiver também muita perda de sangue, não é? O corpo vai produzindo sangue, mas há muita perda de sangue, não é? Então o corpo morre. Tanto também nas empresas. Se a quantidade de dinheiro que entra é inferior à quantidade de dinheiro que sai, então essa empresa tem grandes chances ou ficar doente ou é capaz de morrer. Então tenha sempre registrado quais são as entradas da tua empresa, quais são as saídas de valores que se faz na tua empresa, quais são os valores, não é, que outros
tem em dívida com a empresa, deve estar registrado. Quais são os valores que a empresa tem de dívida para com terceiros, deve estar registrado. Deve estar registrado também quanto é que a empresa deve pagar de imposto, o empreendedor deve saber quanto é que a empresa deve pagar aos funcionários, quer dizer, deve ter tudo ali organizado e com uma previsibilidade. O empreendedor deve saber quanto é que ele precisa trabalhar, pelo menos para ter todas as necessidades da empresa paga ainda, só para depois pensar no lucro. Então, deve ter bem organizado para que a empresa esteja rentável, seja saudável, isso é, rentável, ganhe dinheiro, ou entre lucro. Saudável, né? Seja recorrente, de mês a mês, ou de ano em ano, a empresa ganha mais dinheiro do que perde. E deve ter, o que se necessita deve ter crescimento. Quer dizer, deve ter também uma reserva, né, de valor que possibilite a empresa, a cada momento, independentemente das saídas e entradas, deve ter sempre valor para que a empresa cresça. Não estamos a falar só de valores monetários, mas nesse ponto vamos falar sobre finanças. Ok. Vamos lá. Depois temos o quinto ponto, não é? Que é a comunicação ou marketing. Dependendo do tipo de empresa criada, a tua empresa vai ter necessidade mais ou menos de marketing. E se o dinheiro é o sangue, não é? Da empresa, a comunicação ou marketing é o ar da empresa. Se o empreendedor, não é? O empreendedor não comunica qual é o objetivo da empresa, como é que ela satisfaz alguma necessidade, a necessidade dos seus clientes, como é que ela contribui de alguma forma na vida dos seus clientes, consumidores, como é que ela cuida do seu produto, do seu serviço, como é que ele é feito. Se ela não comunica essas necessidades ou do cliente, não contribui também de forma, vamos dizer, geral, dentro daquilo que são as necessidades dos clientes para aqueles produtos, então a empresa corre um certo risco, não é, de não vender ou de ser ultrapassado pelas empresas que assim o fazem. Então é de extrema importância, não é, cuidar-se da comunicação da empresa, Então, deve procurar também vencer os obstáculos que existem que impedem, não é, os clientes de comprarem aquilo que o cliente não tem informação, não sabe para que serve, como é que se utiliza, deve suprir essa necessidade. Talvez ele não compra porque não sabe aquilo que aqueles produtos, ou a alteração, a mudança, a melhoria que aqueles produtos podem fazer na sua vida. Então, a seguir, não é? Temos vamos dizer, o sexto ponto, que é o ponto dos sistemas. Podemos dizer processos, podemos dizer sistemas já inclui os processos e procedimentos da tua empresa. Por que é necessário, né, cuidar dos sistemas? É necessário porque criar procedimentos e processos dentro da empresa vai fazer com que a qualidade, né, a eficiência
dos serviços ou produtos apresentados ao cliente se mantenham, não é? Se mantenham. Isto é, um exemplo, se o João, não é? Se o João, por algum motivo, não conseguiu terminar um trabalho hoje, por algum motivo, né? O Pedro consegue fazer o mesmo trabalho e terminar o trabalho que João começou e apresentar com a mesma qualidade ou com a qualidade, vamos dizer, similar. Por quê? Porque já existe um conjunto de regras a seguir, um conjunto de procedimentos de como é que aquele trabalho deve ser feito. Já existem os procedimentos ou regras de como o cliente deve ser atendido, já existem regras de a que horas é que deve ser feita a limpeza da empresa, já existem procedimentos de quando é que deve ser comprada a matéria-prima, já existem procedimentos para como o cliente deve ser atendido na hora ou quando fizer alguma reclamação. Então, quando já se tem estabelecido esses processos e procedimentos, vamos dizer, dentro da empresa, estão bem estabelecidos, então ali a empresa, tanto mesmo com mudança de funcionários, mesmo com mudança, mesmo com clientes diferentes, ele consegue, ou com algum problema na empresa, mas ela consegue entregar aquilo que ela se propôs entregar, independentemente da diferença cultural de cada funcionário, entre outros fatores. Então, por quê? Porque já existem procedimentos, já existem regras de quando é que a empresa abre, quando é que fecha, quantos dias da semana funciona, quais são as folgas, tudo já está estabelecido. Então, se você é empreendedor, antes de abrir o teu negócio, de preferência, talvez não vás aprofundar já tudo, mas deves ter algumas coisas basilares, dependendo do tipo de empresa, de empreendimento que você vai criar, mas já deve estar estabelecido como serão os processos, não é? Desde antes de adquirir o cliente, antes de adquirir a matéria-prima, até depois de satisfazer a necessidade do cliente ou a compra, ou depois de entregar o produto, já deve estar estabelecido. Assim você vai conseguir satisfazer as necessidades dos teus clientes, consumidores, entre outros órgãos que venham, não é? A interagir com o teu negócio. Sétimo ponto necessário é documentação e licenciamento. Dependendo do tipo de negócio, mas vamos dizer a maior parte dos negócios necessita, existem alguns tipos de documentos ou alguns documentos ou licenças que você vai precisar para você exercer a tua atividade econômica, para você gerenciar o teu negócio, para você exercer a atividade, para você comercializar, sejam serviços, sejam produtos, você vai precisar de licenças e documentos. Então, muitos problemas vêm para a empresa, ou a empresa paga multas, acontece um conjunto de situações, como suspensão, encerramento, entre outras coisas, por falta de licenciamento. A empresa não está licenciada, ou está licenciada para um outro tipo de atividade, está a exercer outro. Então é um aspecto que o empreendedor deve cuidar. Outro ponto necessário também, não é? E o último ponto é o oitavo ponto, não é? Falamos que seriam 8 etapas, 8 partes para que o teu negócio, para ter um negócio bem estruturado, né? 8 partes que você de antemão já deve programar para a tua empresa. E para aqueles que já têm uma empresa,
talvez se não estiver bem estruturado em alguma dessas etapas, a empresa possa vir a ter problemas de crescimento, pode ter problemas de falência, pode ter outros problemas. Então, o oitavo ponto é o produto ou serviço que você oferece aos teus clientes. Produtos ou serviços, estamos a falar o que queremos chamar aqui a atenção é a qualidade ou a quantidade de produtos que você vai entregar aos teus clientes. Vamos falar da qualidade. A qualidade deve ser pelo menos suficiente para satisfazer a necessidade dos teus clientes. O produto que você oferece deve ser capaz de satisfazer a necessidade ou dar resposta àquilo que o teu cliente está à procura. Não é? Está à procura. Então, você deve de antemão já saber mais ou menos, ou procurar saber, pelo menos ter uma ideia do que será necessário ou o que o teu cliente está à procura, não é? Para que você possa entregar pelo menos o suficiente para que o cliente compre. Quantidade também mata empresas. Se tiver muita gente à procura de um serviço e tiver muita quantidade ou tiver pouca quantidade, mas quantidade tão reduzida que frustra a clientela, ali o negócio também pode passar por problemas. Não só a falta, tanto quantidade superior, não é? Como inferior, podem ter um impacto sobre as tuas vendas. Então, o empreendedor deve saber quanto é que é necessário de produto para que durante as vendas se supra primeiramente as necessidades da empresa e depois com o resto consiga se alcançar, né, ou alcançar o lucro. E também deve ter em conta em quanto tempo esse produto chega até o cliente, em que quantidade, de forma a que a quantidade supra aquela necessidade. Pois se tiver uma disparidade muito grande entre a quantidade entregue e a quantidade necessária, ali o empreendedor também pode ter problemas. Está a entregar muito, mas os clientes não necessitam tanto desses produtos. Ou está a entregar pouco e existe uma maioria esmagadora, quer dizer, a empresa fica 3, 6 meses, 9 meses sem conseguir ter mercadoria para satisfazer a necessidade dos seus clientes. Aí os clientes vão procurar outros lugares para, não é, satisfazer as suas necessidades e você será esquecido. Então, entre outros exemplos que se pode dar. Então, o que estamos a dizer é o seguinte: se você tem algum problema na tua empresa, primeiro olha para uma dessas fases, né, que nós falamos. Primeiro, missão. Segundo, equipa. Terceiro, liderança. Quarto, finanças. Quinto, comunicação. Sexto, sistemas, isso é, procedimentos e processos. Sétimo, falamos da documentação. Oitavo, nós falamos do produto ou serviço que você deve entregar aos seus clientes. Então, se tiver algum problema na tua empresa, talvez tenhas problema em alguma dessas partes de um negócio. Existem negócios que vão precisar maioritariamente de uma das etapas e menos de outras. Então, isso vai depender de negócio para negócio. Então, se você gostou do conteúdo, nós vamos segue esse canal ou se inscreva. Nós vamos estar a falar acerca de empreendedorismo, vamos estar a falar acerca de finanças e vamos falar também
acerca de desenvolvimento pessoal, mas tudo ligado ao empreendedor, tudo ligado a negócios. Então, se você gostou, dê um like, se inscreva ou siga esse canal e vamos juntos para que possamos aprender cada vez mais. Virão vídeos ainda em que falarei, talvez de forma mais exata, acerca de cada parte de forma mais aprofundada, para que juntos possamos aprender. Se você tem algum comentário também, aproveita, comenta. Eu vou ter prazer em responder os vossos comentários e aprender tanto com vocês, não é? Vamos fazer de forma uma via de mão dupla. Aprendo alguma coisa com vocês e vocês também aprendem alguma coisa comigo. Muito obrigado. Esse é o canal do Humilde Rocha.